Há alguns anos, a rapper Nicki Minaj foi colocada como a maior vilã da indústria musical. Todo mundo odiava ela. A indústria do entretenimento como um todo se voltou contra Nicki Minaj. Toda uma cena foi causada, diversas razões levaram para que isso acontecesse. E esse período de maior ódio da Nicki Minaj, não somente na internet, mas em todas as plataformas onde tu consegue ter acesso à informação, foi chamada de Hate Train, o período onde a Nicki Minaj teve o maior acúmulo de notícias falsas, ódio e propagações que machucaram muito ela, causando danos para a era em que ela se encontrava naquele momento, para o psicológico dos fãs dela e, sinceramente, danos que perseguem a Nicki Minaj até hoje. Então hoje eu tô aqui para falar sobre o famoso Hate Train da Nicki Minaj. Por que esse Hate Train existiu? O que foi o Hate Train? O que aconteceu nele? Por que as pessoas fizeram com que isso acontecesse? Por que chamam assim? Vamos lá entender um pouquinho, mas antes, é claro que eu vou falar, né, gente? Que se tu gosta de cultura pop, então tu chegou no lugar certo. Eu sou o Noah, muito prazer, gratidão por tu estar aqui assistindo o meu vídeo. Antes de mais nada, venha fazer parte da nossa família, se torne uma boneca, se inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo sobre o tema, o que tu achou sobre o tema, curte o vídeo, compartilha com seu amigo. E se tu quiser acompanhar um pouquinho mais de cultura pop, tem as minhas redes sociais aí pra tu tá me seguindo e tendo vídeos aí diariamente também. Vamos lá? Vamos entender o que foi o Hate Train da Nicki Minaj? O termo Hate Train, antes de mais nada, ele foi usado pela Nicki Minaj e pelos fãs da Nicki Minaj para descrever o período de maior ódio que a Nicki Minaj recebeu na sua carreira entre os anos de 2017 a 2019. É claro que esse termo já existia antes, não foi a Nicki que inventou a junção de palavras, tampouco os seus fãs, mas foram eles que mais assim usaram. Vamos pensar, por exemplo, tá? Na era Reputation da Taylor Swift, antes da era Reputation. Todo mundo sabe que a Taylor Swift era a artista mais odiada do mundo. Foi basicamente isso que aconteceu com a Nicki, gente. Porém, em níveis diferentes, de outras maneiras diferentes. Que a Nicki chegou a dizer naquela época, inclusive, que a única pessoa, as únicas pessoas com as quais ela podia contar durante esse período de Hate Train eram os Barbs, que são os seus fãs. Porque de resto, gente, não tinha mais amigo de indústria, não tinha mais rapper nenhum que queria defender Nicki, queria ficar do lado dela. Os melhores amigos da Nicki se voltaram contra ela, abandonaram ela totalmente, foram pouquíssimos, contava no dedo, os fiéis que continuaram ali fazendo o trabalho com a Nicki, defendendo ela. E nesse vídeo eu vou estar usando de referência o vídeo de uma fã da Nicki americana, eu acho que ela é lá dos Estados Unidos. É um vídeo muito coerente, eu tirei vários argumentos de lá pra clarear mais a minha cabeça, eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês. Mas enfim, na opinião geral e mais certeira, pensando mais com a cabeça, o Hate Train da Nicki Minaj talvez não tenha acontecido por conta de uma coisa mais diretamente com a pessoa da Nicki, tipo, problema pessoal com a Nicki Minaj, e sim de uma visão mais empresarial, do fato de as pessoas não aceitarem que a Nicki Minaj era a única rapper feminina dominando o cenário. A Nicki Minaj, quando ela veio bombando ali por 2009, 2010, ela tava revivendo um gênero musical inteiro. As últimas rappers que a gente viu fazendo sucesso tinha sido a Missy Elliott, lá por 2002, 2003, e a Lil Kim, mais ou menos na mesma época, um pouco pra trás até, no final dos anos 90. Então, o rap feminino, ele tava há muito tempo sem ter ninguém fazendo sucesso, sem ter ninguém inovando. Tinha gente, claro, trabalhando como uma mulher fazendo rap, mas nada bombando. Quando a Nicki chegou, ela chegou com os dois pés, as duas mãos, a cabeça, tudo na porta. Pá! Cheguei, nem um trovão. Porque ela veio fazendo rap com pop, algo que nenhuma outra rapper tinha feito antes. Bombou, gente, atraiu a atenção dos maiores nomes do pop. Teve feat com Eminem, Madonna, Beyoncé. Mano, pelo amor de Deus, né? E quando a Nicki chegou desse jeito, ela dominou a cena totalmente. Dominou. Era tudo dela, nada dos outros. Chart, feat, tudo da Nicki Minaj. E isso fez com que muitas empresas, gravadoras, radialistas, influenciadores se perguntassem por que só ela domina tudo. Por que ela, só ela tem os charts? Por que só ela faz sucesso? Por que só ela pode ficar com todo o dinheiro? Por que as outras rappers não dão certo e a Nicki Minaj deu e continua dando? E assim
as gravadoras começaram a ter uma visão diferente. Elas começaram a ver de um lado, tipo assim, tá, tem a Nicki Minaj bombando. O que a gente vai fazer sobre isso? Ou a gente vai sabotar a Nicki Minaj, ou não, que fizeram isso. Ou a gente vai tentar fazer uma nova Nicki Minaj. E aconteceu das duas maneiras, do mesmo jeito que as gravadoras, principalmente a Atlantic Records, que futuramente veio a se tornar a gravadora da Cardi B, por exemplo, eles foram expostos por outras rappers que falaram que eles chegaram a oferecer uma quantia de tipo mais de $200 mil, falando, ó, a gente contrata você, a gente vai te fazer uma rapper famosa. Só que em troca do dinheiro, da fama, tu vai ter que falar mal da Nicki Minaj, tu vai ter que falar mal dela publicamente, vai ter que provocar ela fazendo uma música, ou tu vai ter que ser igual a Nicki Minaj. Tu vai ter que fazer o mesmo estilo dela, ter o mesmo jeitão. Você acha, gente? Teve rapper que recusou, claramente. Isso a gente teve exposed da Lady Lasher, da Cupcake e da Angel Hayes. Nada falando de gravadora especificamente, mas a gente já sabe, né? Todo mundo sabe. A gente pode dizer que o hate train da Nicki Minaj, ele teve o seu pontapé inicial ali quando a rapper Remy Ma lançou a música Cheater, a diss track Cheater. Dedicada pra Nicki Minaj, que era uma música de 7 minutos, super longa, falando as coisas mais absurdas possíveis da Nicki Minaj. A partir do momento que a Remy Ma lançou essa música, quem não gostava da Nicki pensou o quê? É agora, gente. Agora é a oportunidade perfeita pra pegar o bonde andando e jogar tudo no ventilador. Vamos falar mal, vamos arregaçar com a Nicki Minaj, já que a Remy Ma lançou essa música atacando ela, vamos todo mundo também. E assim foi feito. E aí, quando a Nicki Minaj respondeu com a música No Frauds, muita gente falou que a música não tava na mesma altura de Cheater. Então, apesar de não ter causado um burburinho tão grande, o fato de muitos não terem gostado de No Frauds, ainda assim, na bolha do hip hop, né, gente? Uma vírgula é um texto. E assim tava sendo. O povo tava de pouco em pouco nos bastidores comendo pelas beiradas, sujando a imagem da Nicki Minaj. Naquela época também, a Remy Ma tava dando muita entrevista, muito pronunciamento, dizendo que a Nicki Minaj era a grande culpada por atrapalhar a carreira de outras rappers. A Remy Ma falou que a Nicki, ela, tipo, ameaçava, manipulava, tentava barrar o sucesso de outras rappers porque ela só queria ela bombando. Era desse jeito que a Remy Ma falava. Então, se você junta a época onde a Nicki já era super odiada e ainda com uma outra rapper falando esse tipo de coisa na televisão, o que você acha que vai dar, né, gente? No meio de tudo isso, nós também tivemos o surgimento da Cardi B. A Cardi B e a Nicki Minaj, elas começaram como colegas de indústria, que depois foi se tornando uma briga de fato. A Cardi B, ela já nasceu ali na indústria no meio de pessoas que não gostavam da Nicki Minaj. Porém, ela tentou não se deixar influenciar por muito tempo até. Até que teve uma hora que não deu, né, gente? O tanto de gente falando, mídia, fã, tabloide. As duas acabaram se bicando. E conforme a Cardi B ia crescendo, conforme a Atlantic Records ia investindo cada centavo na Cardi B, e ela ia conquistando, tipo, Grammy, primeiro lugar, e não sei o que lá, e era dos streamings, coisa que a Nicki Minaj ainda não tinha conseguido, acabou. O povo falou, pronto, levou um supapo da Remy Ma, agora tem outra rapper novata, que é a Cardi B, arrasando, conquistando um monte de coisa que nenhuma outra rapper conquistou. Pronto, arranjamos a nova Nicki Minaj. É agora que a Nicki Minaj cai de vez. É assim que tava. E, com isso, quando eu digo pra vocês que falava mal da Nicki, quem que falava, Noah? Quem falava mal da Nicki Minaj? Radialistas do hip hop, a galera ouve muito rádio lá. Então, radialistas que ficam lá, sabe? Na rádio, né, gente? Radialista da rádio. Que comenta sobre o hip hop, toca música de hip hop, gente que faz podcast, youtubers, influenciadores de nichos diferentes, todo mundo, gente, começou a embarcar nessa onda de falar mal da Nicki Minaj. Era falar mal da Nicki Minaj e falar bem de outras rappers, não necessariamente da Cardi B. Outras rappers, com o único intuito de diminuir a Nicki Minaj. Isso fazia com que cada vez mais a popularidade da Nicki Minaj fosse caindo. Era desse jeito, que não tinha o que fazer. O que vai fazer?
Nada. Só que aí que a gente se engana. Com a Nicki Minaj não tem essa de nada. Mesmo ela recebendo diversos ataques e vendo pessoas influenciando outras pessoas a não gostarem dela mais, ela foi em vários programas também, não de TV, mas tipo de internet, inclusive programas relevantes especificamente pro nicho do rap, e ela comentou sobre tudo isso várias vezes, gente. Várias vezes. Ela falou sobre pessoas que só conquistam o que conquistam por causa de simpatia, pessoas que têm escritores fantasmas, falou sobre os processos criativos dela, falou sobre como que ela lidava com tudo isso, ela falou sobre muita coisa, de verdade. Inclusive, no futuro, ela confrontou alguns jornalistas ali que falaram muito mal dela e depois voltaram a lamber ela. Ela é peituda, né, gente? Ela bate de frente mesmo. Durante o Hate Train, a Nicki Minaj, ela tava fazendo a era Queen, pro álbum Queen, né, o seu quarto álbum de estúdio. E a gente pode dizer que o Hate Train teve um grande impacto nisso. Por quê? Por conta da imagem da Nicki estar cada vez mais problemática, devido a todas essas nuances, ela não teve apoio de playlist, ela não teve apoio de grandes marcas por trás, ela não teve apoio de rádios, ela não tinha nada, gente, ela só tinha ela e os fãs. E mesmo assim foi uma era muito boa, vendeu mais de 185 mil cópias na primeira semana o álbum, mesmo faltando horas de contagem, um número que até hoje só a Nicki bateu. Então pra vocês verem, até na era mais decadente dela em números, ela ainda se sobressai perante a vários por aí. A Nicki também estava fazendo a Nicki World Tour, turnê da época do Queen, que inclusive teve datas canceladas por conta do Hate Train, por conta das pessoas não quererem mais ver a Nicki Minaj. Era desse jeito, gente. Era desse nível. O ódio nela tava demais e era assim, tudo que a Nicki Minaj falava virava mentira, virava polêmica. Não tinha absolutamente nada que a Nicki Minaj, ela abria a boca pra falar um A, é mentira. Era assim, era desse jeito. E não era só, tipo, Twitter, Facebook. Era Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Acho que não lembro se tinha TikTok. Era tudo. Portais, revistas. Nicki Minaj era a pior pessoa do mundo, era desse jeito. Mas uma coisa admirável da Nicki é que ela sustentou a era Queen até o final. Ela serviu 6 singles, 6 músicas, 6 clipes. Ela investiu do próprio bolso em tudo. Então, assim, é admirável. Foi uma era que ela sustentou até o fim, mas foi uma era que traumatizou a Nicki Minaj, porque quando as pessoas viram a oportunidade de derrubar ela pra elevar outras pessoas, a Nicki ficou muito magoada. Hoje em dia ela tem um problema muito maior de confiança com outras pessoas, como é visível, quem é fã dela consegue perceber. E foi uma época onde ela literalmente podia contar somente com os fãs. Fãs esses que vários desativaram suas redes sociais porque abalou muito o psicológico de várias pessoas. E aquela coisa, né, gente? O problema era exclusivamente com a Nicki Minaj no topo. Talvez não necessariamente com a pessoa dela. Lógico, nós tivemos, por exemplo, a Iggy Azalea bombando, tá, a gente teve, não vou negar. Mas, querendo ou não, a Nicki Minaj continuava sendo o grande nome de destaque por muito tempo depois que ela surgiu na indústria do mainstream. E isso deixava muita gente nervosa. Então, tudo isso, todo esse fala mal, essas notícias, esse elevar uma, derrubar a outra, criar rivalidade, até duas pessoas brigarem, tudo isso fez parte de um plano orquestrado para acabar com a carreira da Nicki. Ou não acabar, mas deixar ela em baixa. Deixar ela no nível onde o legado dela ia morrer e ela ia ser conhecida como uma piada. Esse era o objetivo. E a Nicki fez de tudo pra que isso não acontecesse. E ela conseguiu. É óbvio que ela conseguiu. Hoje em dia, a Nicki Minaj reconstruiu a imagem dela de uma maneira muito interessante. Porque mesmo se envolvendo em diversas polêmicas depois, nada se sobressai do jeito que se sobressaía lá por 2017 ou 2019. Ela voltou a ser muito respeitada e muito querida hoje em dia. Tanto é que a Pink Friday 2 World Tour, a última turnê dela feita, é a maior turnê da história do rap feminino, coisa que a turnê lá de 2018 nunca poderia ser. E sinceramente, uma das coisas que mais salvou a Nicki Minaj de toda essa situação e que ajudou ela a recuperar a imagem dela foi o talento. Porque se não fosse talento, não sei, gente. A mídia é cruel. Eles pegaram muito pesado com a Nicki mesmo. Deixaram ela traumatizadíssima. A gente consegue ver resquícios desses traumas até os dias atuais. O Hate Train foi um período muito difícil. Foi um período complicadíssimo. Mas é como ela mesma disse. Não é um Hate Train se você consegue conduzir ele. Então, no fim de tudo, deu tudo certo. Ela botou o negócio na mesa e falou: eu sou a Nicki Minaj, eu não vou pra lugar nenhum. Foi assim que ela venceu o Hate Train. Hoje em dia os fãs dela são meio traumatizados, que foi uma época difícil, mas a gente segue firme. Porque é a rainha do rap, né? Não tem o que fazer. E agora eu quero saber de ti, minha pequena boneca. O que tu acha do Hate Train, o período de maior ódio que a rapper Nicki Minaj recebeu na indústria do entretenimento?
Tu acha que foi certo? Tu acha que ela mereceu? O que tu acha que aconteceu pro hate train ser posto em prática? E como tu acha que ela reverteu isso? Me dá tua opinião aí, comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com quem você quiser compartilhar. Se junte à nossa família, vem virar uma boneca, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo sobre o mundinho pop. E se tu quiser continuar me acompanhando, é só me seguir aí nas minhas redes sociais, que tem muito conteúdo pop também nelas. Fica de olho, hein, que eu tô te esperando no meu próximo vídeo pra gente usufruir do melhor que a cultura pop oferece pra gente. Te liga! Tchau!